Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 21 de fevereiro de 2024. Uma das tarefas mais difíceis à análise política é aferir corretamente os sentimentos da opinião pública. Em quaisquer sociedades modernas, mesmo em regimes autoritários, os governos precisam levar em consideração o peso da opinião pública sobre as suas decisões, a forma como os governantes, as autoridades são percebidas é fundamental para o sucesso das ações políticas dessas autoridades. E eu tenho constatado, na política brasileira recente, uma alteração da opinião pública brasileira em relação ao governo Lula e em relação aos últimos episódios envolvendo a perseguição à direita e a tentativa de prender o presidente Bolsonaro, que vai no sentido de fortalecer a direita brasileira na guerra da opinião pública com a esquerda, com o governo e com o STF. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, agradeço a todos vocês que têm doado pelo Pix do canal. Como vocês sabem, eu decidi ir à Avenida Paulista no próximo dia 25. Tive dificuldade de encontrar passagem, consegui comprar uma passagem, R$ 3.500, Porto Alegre, São Paulo. Estou fazendo uma campanha específica aqui de pedido de apoio. Se vocês puderem doar o Pix para me ajudar a custear os custos dessa viagem, eu prometo que vou entregar para vocês aqui uma reportagem completa da manifestação na Avenida Paulista. Agradeço àqueles que já têm doado pelo Pix ou se tornado membros do canal. Muito bem, meus amigos. Para mostrar para vocês aqui, tentar tangibilizar a percepção dessa questão da opinião pública, vamos nos remeter a 2013, por exemplo. Havia uma revolta latente na opinião pública brasileira, que explodiu em 2013. E simplesmente esta rebelião que explodiu em 2013 não foi percebida por nenhum analista político da imprensa, por nenhum cientista político, analista político da academia ou desses que participam de consultorias que fazem aferições da opinião pública ou por institutos de pesquisa. Ninguém percebeu que havia uma panela de pressão prestes a explodir em 2013. Quando aconteceu, pegou todo mundo de surpresa, o governo desesperado, sem saber o que fazer, a esquerda perdeu o controle das ruas, naquela oportunidade nunca mais recuperou. Portanto, o exercício do analista político aqui, que é o meu caso, é de ficar sempre tentando entender o que está se passando na cabeça das pessoas, como elas estão percebendo o governo, como elas estão percebendo a economia, como elas estão percebendo os grandes fatos políticos do país, porque muita gente tem dito aqui que o STF não depende de votos, que eles não estão nem aí para a opinião pública, mas não é bem assim. Todas as autoridades, mesmo em países com regimes autoritários, precisam levar em consideração o humor do povo e o risco de explosões de rebelião popular como a de 2013, como a da Primavera Árabe, como aquelas que aconteceram na Ucrânia, quando derrubou o governo antigo da Ucrânia, possam acontecer em outros países do mundo. Não estou dizendo que é isso que está em vias de acontecer no Brasil. Mas logo que Lula foi posto no cargo, um presidente recém-empossado, ele se beneficia de algo que é comum acontecer em quaisquer democracias. O povo tende a dar uma recuada, a ficar prestando atenção, a observar a que veio o governo, se o governo vai dar certo ou não vai dar certo, se o governo vai conseguir implementar suas políticas públicas, porque, obviamente, o povo está sempre preocupado com a sua qualidade de vida, com as suas expectativas em relação ao futuro, e o desempenho do governo afeta a vida das pessoas, de maneira que as pessoas estão sempre ali atentas, às vezes mais, às vezes menos. Eu sei que vocês não acreditam em pesquisas, as pesquisas ainda mostram Lula com um índice de aprovação bastante alto. Há divergências entre pesquisas do governo recém-publicadas e pesquisas do Atlas Intel e do Instituto Paraná Pesquisa, por exemplo, em relação à percepção que a opinião pública tem do governo, mas eu constatei claramente uma coisa nas últimas pesquisas que saíram do Instituto Paraná Pesquisa e do Instituto Atlas Intel, que eu já comentei aqui mais de uma vez, mas eu estou voltando ao assunto para chamar a atenção de vocês para um outro aspecto que eu só fui perceber nos últimos dias. Essas pesquisas mostram o presidente Bolsonaro inabalado
do ponto de vista da sua força política. E eu repito o que eu sempre disse aqui, eu não estou olhando para números, eu estou olhando para os números para tentar entender o que se passa na mente do eleitor, na mente do povo brasileiro. E o presidente Bolsonaro é alvo de um bombardeio midiático sistemático, desde antes da eleição de 2018 até hoje, e simplesmente ele mantém a sua popularidade inabalada. Ele continua sendo um candidato competitivo, capaz de derrotar Lula numa eleição presidencial, e eu posso apostar que se ocorresse uma eleição presidencial hoje, de novo, entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro venceria com relativa folga. E por que isso? Porque os detentores do poder estão forçando a mão. Lula com as suas viagens gastando milhões, Lula com essa declaração atacando o Estado de Israel, comparando Israel que está se defendendo do terrorismo do Hamas ao genocídio dos nazistas contra os judeus. O STF, na sua sanha persecutória contra a direita brasileira, contra o presidente Bolsonaro, deram na vista do povo brasileiro. As pessoas perceberam. E se você analisa claramente, comparativamente, as pesquisas do ano passado em relação à avaliação do governo e avaliação da percepção que a opinião pública tem do STF, com as pesquisas recentes que saíram agora, você vê claramente que uma parcela da opinião pública, inclusive uma parcela da opinião pública mais centrista, que não gostou e não votou no presidente Bolsonaro, se deslocou para um campo de opinião pública contrário ao governo Lula e contrário ao STF. E aqui me interessa especificamente a avaliação que está sendo feita do STF. As pessoas responderam num espectro amplamente majoritário que acham que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. As pessoas acham que o STF está abusando da sua autoridade, acham que o presidente Bolsonaro está sendo perseguido injustamente e reprovam literalmente pela ordem Dias Toffoli, que acaba de perdoar as dívidas da JBS em um índice de 60%, eu estou dizendo 60%. Ou seja, isso é 10 pontos percentuais a menos do que 50%, que é o índice que leva alguém a vencer uma eleição. 50% mais um voto, você vence uma eleição e 60% condenam o Toffoli. 57% condenam Alexandre de Moraes, o principal perseguidor da direita brasileira do presidente Bolsonaro. 56% condenam Gilmar Mendes, que é um juiz que tem menos visibilidade midiática e é uma espécie de estrategista daquilo que Alexandre de Moraes opera. 53% rejeitam Fachin, que é o cara que soltou o Lula naquela operação contravertida que deu origem ao desmantelamento de tudo que a Lava Jato fez. São os juízes mais politizados da corte, os juízes que mais perseguem a direita, mais perseguem a Lava Jato e mais apoiam este governo, justamente os mais rejeitados nessas pesquisas. Você pode alegar que não acredita em pesquisas e que, na sua opinião, a situação deles é pior ainda. Ok, eu aceito esse argumento. Mas, nos baseando exclusivamente nas pesquisas desses dois institutos, do Instituto Paraná e do Instituto Atlas Intel, o que a gente percebe claramente do ano passado para cá é um deslocamento da opinião pública a favor da direita, contra a esquerda, contra o governo e contra o STF. Isso está acontecendo porque esta pressão midiática que a gente assiste diariamente até pode exercer uma influência significativa num segmento mais desinformado da opinião pública e forçar um resultado artificial numa eleição, mas é incapaz de sustentar um governo, especialmente um governo fraco, como é um governo do Lula, um governo cujo poder é derivado de uma decisão do STF e não da escolha popular, ao longo do tempo, e é isso que está acontecendo. O governo Lula está sangrando por seus erros, pelos seus abusos, pela imagem ridícula que Lula faz perante a opinião pública, e o STF está sangrando aos olhos do povo brasileiro pela sanha persecutória que faz contra a direita e contra o presidente Bolsonaro, e isto tornou-se visível, e não se enganem, eles olham para esses números e eles têm razões para estar preocupados. Mais uma vez nós assistimos à incapacidade da esquerda de mobilizar pessoas. Lula continua sem sair às ruas,
quando participa de eventos com público controlado, fechado, em ambiente fechado. E Bolsonaro se prepara para dar mais uma gigantesca manifestação de força. Eu tenho certeza que a Paulista vai lotar. Eu hoje tenho certeza, analisando as redes sociais com a experiência de quem participa de manifestações desde o movimento do impeachment da Dilma, lá no final de 2014 até hoje, praticamente em todas as grandes manifestações eu estive, em Porto Alegre, onde eu voltei a morar agora, mas nos 6 anos em que eu morei em São Paulo, eu aprendi a observar quando uma manifestação será bem sucedida ou quando não será, e eu afirmo para vocês, eu estou desconfiado que a Paulista vai lotar do Paraíso à Consolação. Aqui no Mato Grosso, onde eu estou, passando por várias cidades aqui, prospectando clientes de campanha eleitoral, eu tenho percebido a enorme quantidade de pessoas indo de carro, de moto, fretando van, indo de ônibus, para não acontecer aquela situação de você ter que fretar um ônibus e depois a polícia vir em cima de quem ajudou a alugar o ônibus. As pessoas estão indo por meios próprios e é muita gente, é muita gente. O mesmo impulso que eu tive de comprar uma passagem para ir a São Paulo, cobrir a manifestação para vocês no dia 25, milhares, talvez, mais de 1 milhão de brasileiros estão tendo para ir à Avenida Paulista no dia 25, eu tenho certeza que nós daremos uma demonstração de força ao governo, ao STF, ao sistema político e aos jornalistas do mundo inteiro que estarão no Brasil para cobrir a reunião do G20. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. E lembre-se, o canal Dextra está indo à Avenida Paulista no dia 25. A passagem custou R$ 3.500, terei outras despesas lá. Se você puder pingar o seu Pix, qualquer valor é bem-vindo para me ajudar a custear esta viagem. Eu tenho certeza que vou entregar para vocês uma reportagem completa sobre os acontecimentos na Paulista no dia 25. E se você puder, compartilhe esse vídeo, leve mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.